Seja bem-vindo a mais essa aula. Na aula passada falamos sobre o cenário posterior à ressurreição de Cristo. E eu sei que, por tudo que já vimos até aqui, temos mais do que o suficiente para dialogar com qualquer pessoa sobre a ressurreição de Jesus Cristo. Mas só vimos o primeiro ponto, que trata do túmulo vazio. Agora vamos iniciar o segundo ponto, que são as aparições de Jesus Cristo ressurreto. Assim está escrito: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por Cefas e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos, e por derradeiro de todos me apareceu também a mim como a um abortivo. Esse relato escrito pelo apóstolo Paulo é definitivamente singular. Uma das mais notáveis provas de que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos corporalmente, se não a mais notável, são as suas mais de 12 aparições, onde foi visto e ouvido por mais de 500 pessoas, tocado e até mostrando as cicatrizes oriundas da crucificação, tendo ainda comido alimento físico juntamente com seus amigos. Quanto mais testemunhas oculares e participantes de um determinado fato histórico houver, maior é a credibilidade do relato, visto que se for escrito ou publicado uma mentira acerca daquele fato, facilmente poderá ser refutado pelas testemunhas. Paulo faz menção ao fato de Jesus ter sido visto por mais de 500 pessoas e acrescenta: muitas delas ainda estão vivas, ou seja, ele estava convidando qualquer um a investigar e verificar com estas tais testemunhas se era verdadeiro o que ele estava declarando. A afirmação "muito deles já dormem" cria uma dimensão na qual Paulo se faz conhecedor de quem eram as pessoas presentes no momento da aparição. Isso é notável, porque o apóstolo jamais poderia fazer esse tipo de afirmação se não fosse verdade, pois bastava que apenas uma pessoa procurasse as tais testemunhas que foram citadas pelo apóstolo e elas não existissem ou simplesmente desmentissem as palavras dele e tudo viria por água abaixo. O apologista cristão, que é escritor de mais de 45 livros, que é o Josh McDowell, ele faz uma análise interessante acerca dessas mais de 500 testemunhas. Ele diz o seguinte: levemos as mais de 500 testemunhas que viram Jesus vivo depois de sua morte e seu enterro para uma corte de justiça. Você percebe que, se cada um desses 500 indivíduos fosse testemunhar por apenas 6 minutos, incluindo interrogatório, teríamos espantosas 50 horas de testemunho ocular de primeira mão. Some ainda o depoimento de muitas outras testemunhas oculares e você estaria diante do maior e mais assimétrico julgamento da história. Não há possibilidade desse relato ser fictício ou invenção. Vai muito além do limite da incredulidade pensar que mais de 500 pessoas, dentre elas homens e mulheres honestos, dignos, que deixaram registro da história e para o mundo um elevadíssimo ensino ético e que em suas vidas viveram tal ética, não criariam tamanha mentira e a sustentariam contra
todas as possibilidades. Ou ainda o absurdo de imaginar que um grupo de covardes escondido durante os dias que Jesus esteve morto se tornariam em incaláveis pregadores de um Cristo ressurreto, se de fato isso não fosse verdade. Paulo também faz menção de aparições após a ressurreição a pessoas de forma individual. O apóstolo, segundo o relato histórico da carta aos Gálatas, teria vivido cerca de 2 semanas com Pedro em Jerusalém, 3 anos após sua experiência em Damasco. Tempo suficiente para ter ouvido dele o relato da aparição. Lucas também afirma que houve uma aparição a Pedro e o texto sagrado diz: os quais diziam, ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. No mesmo registro aos Gálatas, Paulo cita a Tiago, irmão de Jesus, estando entre eles em Jerusalém, chamando-o de apóstolo. Este fato é surpreendente porque não apenas esse, mas os outros irmãos do mestre não acreditavam nele, que fosse um profeta. Quem dirá o Messias? No relato de Lucas temos a informação de que estavam no templo congregando juntos após a ressurreição de Jesus. Veja o texto. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplicas com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Quando Pedro é solto da prisão, ele pede: anunciai isto a Tiago e aos irmãos. Quando Paulo volta a Jerusalém, 14 anos depois, identifica como colunas na igreja Pedro, João e Tiago. E Lucas ainda cita Tiago como líder do conselho de presbíteros e da igreja de Jerusalém. O que justificaria os irmãos de Jesus terem passado a acreditar nele depois de sua morte, se antes disso não criam nele. O que o teria levado a aceitar morrer pelo Evangelho de Cristo após a sua morte? Só há uma justificativa. É o que está escrito: Jesus ressuscitou corporalmente e apareceu a Tiago. Tiago ficou tão crente em Cristo que se converteu, tornou-se apóstolo, líder da igreja e morreu como mártir, segundo o historiador Flávio Joséfo. Por meio de Joséfo, o historiador judeu, ficamos sabendo que Tiago morreu apedrejado ilegalmente pelo Sinédrio, um pouco depois do ano 60, por causa de sua fé em Cristo. William Lane Craig ainda cita um outro texto. Até mesmo o cético Hans Grass, crítico do Novo Testamento, admite que a conversão de Tiago é uma das provas mais seguras da ressurreição de Jesus Cristo. Outra aparição que alterou completamente o rumo da história humana foi a Saulo, que passou a ser Paulo. Este que anteriormente era perseguidor dos cristãos, fanático, rabino, fariseu e líder judeu respeitadíssimo, após encontro com Cristo, passou a fervoroso pregador do Evangelho de Jesus. Sofreu perseguições, foi chicoteado, preso, condenado e executado por causa da sua nova fé, por causa da sua fé em Jesus Cristo. O que justificaria isso? Sua própria narrativa aos cristãos de Coríntio responde: em Damasco ele viu Jesus, nosso Senhor. Todas essas aparições foram físicas e corpóreas. Os testemunhos unânimes afirmam isso. Os relatos dos evangelhos também. O que devemos concluir dessas evidências? Podemos chamar essas aparições de alucinações, se quisermos, mas não podemos negar
que ocorreram. Norman Pirren, o falecido crítico do Novo Testamento da Universidade de Chicago, afirmou o seguinte: quanto mais estudarmos a tradição das aparições, tanto mais solidamente começa a aparecer a rocha em que elas estão fundadas. Ludemann é ainda mais enfático ao dizer: pode-se aceitar como fato historicamente certo que Pedro e os discípulos tiveram experiências após a morte de Jesus, em que Jesus lhes apareceu como o Cristo ressurreto. As evidências tornam certo que em ocasiões distintas, diferentes indivíduos e grupos tiveram experiências de ver o Jesus vivo. Essa conclusão é praticamente indisputável e, portanto, indisputada. As aparições de Jesus após a sua ressurreição é o segundo ponto inquestionável que a história, quanto ciência, através dos relatos históricos das evidências inquestionáveis, pode declarar: Jesus verdadeiramente ressuscitou. E ainda falta um terceiro ponto de argumentação, que é o surgimento da fé cristã. Um forte abraço e te vejo na próxima aula.